Estamos aqui hoje reunidos de uma forma um pouco diferente, para que possamos juntos fazermos algumas reflexões sobre um tema que tanto está nos assolando nesse momento. Mas antes eu gostaria de convidar a todos para fazermos dos nossos pensamentos um só pensamento, para fazermos dos nossos corações um só coração e fazermos uma oração para iniciarmos esse momento com as bênçãos do nosso Pai Celestial. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, com o propósito de aprendermos e estudarmos um pouco mais sobre os Seus ensinamentos, para que possamos aplacar as dúvidas que trazemos em nossos corações e em nossas mentes. Permita, Mestre, que todas as pessoas, cada uma dos seus lares, possam, nesse momento, entrar em sintonia com as Tuas bênçãos, para juntos estudarmos um pouco mais sobre a Tua palavra. Agradecidos estamos todos por este momento e por esta oportunidade. E que seja feita, Senhor, a Sua vontade acima da nossa, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, queridos ouvintes, hoje nós vamos fazer umas reflexões diante da pandemia que nós estamos vivendo, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o equilíbrio emocional nos momentos de crise. Este é um momento oportuno de refletirmos, sobre os impactos emocionais, espirituais e até econômicos nesse momento delicado qual estamos vivendo. E quando a gente começa a fazer uma reflexão sobre esse assunto, é um primeiro passo que a gente dá na possibilidade de fazer uma elaboração das nossas dificuldades. A Covid-19, apesar de não ser a doença mais letal que já vivemos, sem dúvida alguma, ela é a de maior impacto no planeta. E ela ocorre em uma época muito interligada, onde a economia mundial está totalmente voltada à integração. E assim, ela foi sentida de uma forma muito intensa. Afetou economicamente o planeta e nós não sabemos, também se as vítimas serão vítimas biológicas ou econômicas. Ou também, nos dois casos, nós ainda não temos condições de saber se todas as pessoas serão afetadas biologicamente e economicamente. Mas tudo indica que teremos muitas mudanças nesse processo. E se a gente começar a pensar a curto, médio e longo prazo, nós sabemos que as nossas vidas passarão por mudanças. Não podemos dizer se serão positivas, se serão negativas, porque são mudanças. Ela, a Covid-19, também afetou a nossa percepção de mundo, ou pelo menos da maioria das pessoas, porque ainda tem pessoas que estão pensando no modelo anterior ao qual nós estávamos vivendo. Muitas pessoas estão desejosas de que as coisas voltem ao normal. Mas a questão é, que normalidade é essa? O que era normal? Normal no sentido econômico, normal no sentido de valores humanos. De que normalidade é essa que as pessoas estão sentindo falta? Quando
pensamos em doenças, né, e lançamos sobre este um olhar que a doutrina espírita nos permite, podemos compreender que há um fato biológico e que tem leituras que fazemos, mas que também podemos fazer uma leitura que abrange as sutilezas. Então, nós não podemos simplesmente olhar de um lado, totalmente biológico, como também não podemos olhar simplesmente pelo lado econômico, pelo lado social, pelo lado dos valores humanos. É chegado o momento de integrarmos o nosso olhar para todas estas questões. Por isso que estamos todos sendo muito afetados por uma coisa tão pequena e invisível aos nossos olhos. Nós temos a Covid-19 e não temos remédios e vacinas para combatê-la. E vamos então reagindo metaforicamente a essa doença. E por que será que uma infecção tão pequena está tirando tantas coisas do lugar? Por que será que um vírus como esse está matando tantas pessoas? Existe uma tragédia que está acontecendo. E nesse momento podemos refletir sobre a nossa incapacidade diante de algo tão pequeno. Nós que dominamos tantas tecnologias, nós que vivemos em um mundo altamente tecnológico, estamos agora diante de uma catástrofe geral, por assim dizer, porque ela nos mostra o quão nós estamos impotentes frente a esta situação. E a questão é, como é que eu vou viver esta situação? O coronavírus está aí. E o que nós podemos escolher? Nós podemos escolher é como vamos viver esse momento. Podemos escolher o que nós vamos fazer conosco nesta situação. As nossas decisões são limitadas. Eu gostaria de não estar vivendo isso, mas eu não posso escolher isso. Então, eu posso utilizar da coragem e da resiliência para viver tal situação. Qual decisão que eu posso tomar nesse momento? A única decisão que eu posso escolher é realmente aquela, como é que vou viver esta situação. Nós sabemos que a doença é um lado sombrio da nossa vida, uma espécie de cidadania mais onerosa que todos nós, seres humanos, temos. Todas as pessoas vivas têm uma dupla cidadania, uma no reino da saúde e outra no reino da doença. Embora todos prefiram usar somente o bom passaporte, aquele que usaríamos no lado da saúde, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós se verá obrigado, pelo menos por um curto período, a identificar-se como cidadão do outro país. Mas, no atual momento, a doença que agora nos assola, por ora, ainda assume o papel de intratável e caprichosa. Ou seja, um mal não compreendido, numa era em que a premissa básica da medicina é a de que
todas as doenças podem ser curadas. Então, é difícil a gente ver o planeta todo se curvando diante de uma situação como esta. Tanta tecnologia, tanto aparato médico que é capaz de fazer uma incursão por todo o organismo humano, buscando qualquer irregularidade. Mas nesse momento, nós não conseguimos segurar, nós não conseguimos aplacar a doença que estamos tentando não pegar ou tentando pelo menos não disseminar. Tal tipo de enfermidade é misterioso por definição. Por quê? Quando se fala em vírus, é algo do qual nós já temos notícias há muitos séculos, mas nós não conseguimos ainda segurar ou controlar todas as ações de todos os vírus. Imagine, em pleno século XXI, estamos agora vivenciando uma situação a qual nos escapa pelos dedos, como se fosse água que nós não conseguimos segurar. E numa circunstância como esta, nós podemos perguntar: para que estamos vivendo isso? E não por quê. Se percorrermos caminhos e caminhos na tentativa de responder por quê, com certeza a nossa trajetória será longa e infundada. Mas, se talvez exercermos o papel de nos perguntar para que estamos vivendo isso, poderemos repensar em muitas coisas que estão ao nosso alcance. Quando se pergunta isso, a resposta não está com um líder, ela não está em uma religião, mas com certeza ela vai encontrar uma ressonância dentro de nós, que pode apontar para algumas possibilidades de reflexão. Agora que estamos mais tempo em convívio com a família, agora que estamos em um momento oportuno para refletirmos qual o sentido das coisas, nós temos agora uma folga excepcional, ou seja, nós temos um convite forçado que pode nos levar à reflexão do tipo: o que é para mim família? Ou quais valores que eu tenho? Ou ainda, o que posso fazer para mudar aquilo que eu tanto estou reclamando? Também podemos utilizar esse momento para refletir sobre como eu uso o meu tempo. Temos visto que algumas pessoas têm sentido uma dificuldade muito grande de atravessar essa caminhada. Outras têm levado isso de uma forma mais tranquila, mais calma. Temos notícias de pessoas que estão aproveitando, por exemplo, para estudar um novo idioma. Outros estão estudando e aprofundando nos conhecimentos da sua própria profissão. Ou seja, de alguma forma, as pessoas estão, cada uma, reinventando uma forma de fazer essa travessia. E quando a gente faz assim essa reflexão
em relação às questões da família, em relação às questões da sociedade, mas principalmente em relação às minhas questões próprias, nós devemos ter a capacidade de perceber também o quanto nós somos impotentes. Diante de coisas tão pequenas, diante de um vírus que é imperceptível ao olho humano, nós nos vemos como seres insignificantes. Porque um vírus como esse, ele não pergunta qual é a sua etnia, qual é a sua religião, quais são os seus valores ou qual é a ideologia política na qual você está vivendo. Ele chega, ele não faz nenhuma seleção. Então ele vem demonstrando o quanto nós talvez não estivéssemos preparados para dimensionar de verdade a nossa importância e a nossa função nesse mundo que estamos vivendo. Nós estamos vendo gigantes da economia de joelhos diante de um vírus. Por que será que há necessidade de uma situação como essa para nos mobilizar tanto? Por que nós não tivemos a capacidade, por que nós não nos atentamos para a capacidade de nos unirmos sem que isso acontecesse? O que a gente tem visto é que todo o planeta sofre uma alteração a ponto de, alguns meses atrás, nós tínhamos uma média de 40 suicídios por minuto. E agora, como nós estamos todos empenhados em uma tarefa, que é a de sobreviver todos nós, muita coisa mudou. E o que vem então a ser o equilíbrio emocional diante dessa pandemia que está causando tanto pavor e medo no planeta? Equilíbrio emocional é uma decisão. Antes de tudo, eu decido. Decido como vou viver esse momento. Motivos para desequilibrarmos nós temos de sobra. Basta ligarmos a televisão, olharmos as nossas redes sociais, ou então, assim, se você precisar de ir ao mercado para comprar alguma coisa que está faltando em casa, queira ou não, você vai ouvir as pessoas comentando sobre isso. Então, motivos de sobra para desequilibrar nós temos. Nós temos problemas familiares que, com essa situação, não amenizou, não atenuou, não se resolveu. Muito pelo contrário. Talvez agora, no momento onde nós estamos mais perto e convivendo mais próximos diariamente, talvez estes problemas familiares estejam até acentuando. Temos problemas financeiros. Estamos com a nossa economia comprometida. Não há perspectivas de crescimento no PIB brasileiro. Nem vamos falar das outras nacionalidades. Estamos também envolvidos em problemas de saúde. Então,
como é que eu vou fazer? Há um poema do querido Carlos Drummond de Andrade que diz o seguinte: olha, a dor é inevitável, mas o sofrimento, este sim é opcional. Ou seja, não importa o que eu queira, não importa que eu deseje ou não que o coronavírus se afaste, ele está aí. Então eu não tenho ação sobre ele. Mas como eu vou viver isto, como eu vou lidar com essa circunstância, isto sim, isto faz com que eu sim tenha como gerenciar. Portanto, o equilíbrio diante dessa situação, ela é uma decisão do indivíduo. A dificuldade está aí. Não tem como não vivê-la. Então, eu preciso pensar na melhor maneira possível de atravessar essa caminhada. Imaginemos que estamos em um local de areia quente e eu preciso chegar do outro lado. Não dá para voltar, não dá para ficar parado. Então, tenho que fazer essa travessia. Posso escolher ir andando bem devagar para queimar os meus pés, ou então eu posso fazer essa caminhada mais longa, mais rápida, para que eu consiga atravessar com menos problemas. Então, decidir pelo equilíbrio é o mais sensato. Entramos também, quando pensamos em viver essa situação, pensamos na parte racional. Por quê? A parte racional é o que vai nos diferir dos demais animais que só agem pelo instinto. Nós também somos animais que temos uma parte instintual que ainda está muito presente no nosso dia a dia. Porém, nós já conseguimos fazer uma associação entre o instinto e a parte racional. Os animais que agem por instinto, eles agem simplesmente munidos, eles são impulsionados pela manutenção da vida. E nós também. Mas nós podemos trazer um componente extra, que é a racionalização. Por que será mesmo, então, que esta situação é vivida de forma tão diferente pelas pessoas? Uns aproveitam para estudar, enquanto outros se entregam à tristeza profunda. Por que será? A situação é a mesma. Talvez a forma e os elementos que cada pessoa possui internamente é que são diferentes. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, ele fez a quarentena para esperar pelo Decálogo. Ele, um homem com capacidade de elevação espiritual tamanha, com grande capacidade de estudo, capacidade meditativa, vontade de se ligar ao divino por meio do sagrado, fez deste um momento sublime. Foi difícil. Certamente Moisés passou por uma dificuldade ímpar quando estava realizando essa tarefa. Já o povo, que havia ficado ao pé do monte, teve um comportamento contrário. Nesse período de quarentena para o povo, a maioria interpretou como sendo um momento de solidão, como sendo um momento de angústia, um momento de desespero, um momento de medo, e
que fez com que o povo criasse um bezerro de ouro para substituir Deus e Moisés. Então, a mesma situação foi vivida de formas diferentes pelas pessoas. Tanto Moisés quanto o povo que estava ao pé do monte tiveram reações diferentes. Moisés viveu um momento de solitude, não de solidão. E o que vem a ser a solitude? Solitude é a capacidade que eu tenho de, sozinho ou não, em pensar, em melhorar, em refletir sobre o que é realmente importante para a minha vida. É uma pausa para reflexão. E ela é totalmente diferente de solidão. O povo, ao pé do monte, sentiu solidão, sentiu abandono. Moisés, que era um homem com uma capacidade meditativa muito grande, sabia que estava ali amparado por Deus. Então, como é que eu vou decidir viver e atravessar esse momento? Vemos a todo momento pessoas a bradar, a falar nas redes sociais que a família é tudo para elas. Pessoas que sempre estão colocando lá fotos, família, o meu tudo, o meu mundo. E agora elas estão podendo viver em família. É bem provável que algumas destas pessoas estão repensando sobre as suas falas. A família é tudo para mim. Então agora estamos no momento de juntar a prática com a teoria e viver isso de uma forma integrada. Nas questões nossas do dia a dia, nós não temos muito tempo, nós não temos muita disposição para vivermos com a nossa família. A começar das refeições, a gente vem percebendo que na maioria das casas as pessoas estão abolindo a mesa das refeições. Por que isso? Porque às vezes cada um tem um horário para fazer a sua refeição, cada um faz a sua refeição sozinho, um no quarto, outro num balcão, outro vai chegar muito depois e fazer a sua refeição sozinho. E sem contar também, que no momento que às vezes nós temos para sentar e conversar, mesmo que seja para assistir uma televisão, muitas pessoas estão ali como se fosse a missa de corpo presente. Elas estão sentadas, dividindo o espaço do sofá, mas cada qual com o seu celular. Então a gente vê, em muitos casos, solidão a 2, solidão a 3, solidão a 4, 4 pessoas em pleno potencial de solidão. Estão todas ali sentadas, uma ao lado da outra, mas não estão vivendo nenhum momento juntas. Então agora é um momento ímpar de nós revermos as nossas teorias. Em geral, nós somos excelentes na teoria e temos muita dificuldade de trazer isso para a prática. Mas o momento é oportuno. Também precisamos compreender que não estamos de férias. Ninguém está de férias nessa quarentena, a não ser quem, por
por questões de trabalho, já estava de férias e coincidiu quarentena com férias. Mas, do contrário, todos nós estamos num momento de isolamento social. E nós precisamos manter uma rotina. Não se pode deixar crianças e adolescentes ficarem sem estudar por tanto tempo. Precisamos estimular as nossas crianças, os nossos adolescentes, e inclusive também aos adultos, a ter métodos e estratégias de estudo. Esse tempo, ele é um tempo importante para estudar, para descansar, para visitar virtualmente museus e bibliotecas, para assistir shows, não apenas os sertanejos, mas também o de orquestras filarmônicas, por exemplo, assistir cursos virtuais que estão agora aparecendo em todas as áreas de interesse e de forma gratuita. Então, esta também é uma decisão que nós podemos ter em relação a este momento. Nós estávamos num processo de trabalho tão intenso que quando há uma parada abrupta, a sensação que nós temos é que agora eu sou um ser totalmente improdutivo. Então, eu não estou produzindo no meu ambiente de trabalho, mas eu posso produzir de outras formas. Posso produzir através de reflexões, através de estudos, através de cursos, através de palestras e tudo mais. Transformar a dificuldade em oportunidade é o grande segredo da ostra. Precisamos aproveitar esse momento. Tomara que não tenhamos em nenhuma outra situação uma necessidade tão grande quanto esta, de parar dessa forma. Então, agora é momento de aproveitar. Isto é uma escolha, estudar, produzir, ter horários, é uma escolha que precisa ser incentivada mutuamente entre as pessoas na família. Entre o esposo, entre a esposa, entre os pais e filhos e vice-versa, entre os irmãos e assim por diante. Quando nós estamos fazendo esses investimentos em nós mesmos, nós vamos lidando melhor com essa sensação de não produção. Também poderíamos pensar aqui, e como vencer então o sentimento de claustrofobia? Muitas pessoas estão com esse sentimento. Olha, eu estou me sentindo preso, totalmente preso, e isso não me faz bem. O que a gente sabe é que essa sensação de caos, essa sensação de vazio, ela pode ser contornada por uma moldura, por uma borda, ou seja, por regras, por uma rotina. Por quê? Quando nós temos uma situação que nos apresenta como um caos, a gente sente a necessidade de organizar esse caos. Então, para que dissipemos essa sensação de que tudo está muito bagunçado, muito desorganizado, nós tentamos trazer algumas regras. Sabemos que quanto mais jovem o indivíduo, mais necessário é uma rotina.
O bebê, quando nasce, ele tem um período de adaptação e depois ele precisa de uma rotina do tipo mamar tal hora, acordar tal hora, banho tal hora, papinha tal hora. Porque isso auxilia o bebê a dar um contorno nessa situação que parece muito solta. Imagine só uma criança com 8, 9, 10, 11 anos que não tem a hora para dormir, que não tem a hora para acordar, hora para alimentar e hora para higienizar-se. Mesmo estando em um período de isolamento social, precisamos manter alguma rotina. Precisamos de ter regras bem claras, para que a gente não sinta que o caos está nos rondando. O fundador da homeopatia já nos dizia que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, exclusivamente a dose. Então, precisamos sim de ter uma rotina, precisamos sim de ter regras. Mas esse também não é um momento igual uma excursão guiada. Todo mundo tem que acordar tal hora, todo mundo tem que almoçar tal hora. Não é essa inflexibilidade. Muito pelo contrário. Se estamos falando de equilíbrio emocional, nós também precisamos buscar o equilíbrio para essa situação. Então, é preciso sim que haja regras claras para todas as pessoas da casa, mas não pode se aplicar um modelo militar. Sabemos que através da solidão nós podemos até encontrar a solitude, que é a capacidade de perceber no isolamento quem eu sou e quais os meus valores. Mas lembremos que neste caso, a solidão não se trata da ausência de pessoas. Ela se trata de uma atitude interna. Vemos muitas pessoas reclamando de solidão a dois. Ela é muito comum no nosso dia a dia. E ela não nos leva à solitude. A solidão de quem navega por horas e horas pela internet sem saber o que quer, jamais nos leva a uma atitude de solitude. Quem sabe nós não podemos, então, fazer essa travessia deste momento como Moisés, como aquele que atravessou o deserto e chegou à terra de Canaã? Quando ele chega à terra prometida, eles começam a viver de uma forma diferente. Quem sabe a gente também não comecemos fazendo isso. Mas eu não começo do lado de fora. Eu vou começar internamente. Eu vou começar pela minha capacidade de refletir sobre mim mesmo. E não de refletir sobre a vida do outro. E já para finalizar, como encontrar o meio termo? Nós vemos tantas pessoas que, de um lado, possuem uma atitude histérica, de medo excessivo, medo absurdo de ir até o mercado comprar aquilo que está precisando. E de outro, nós vemos pessoas que não acreditam de jeito nenhum que realmente estamos vivendo uma situação que exige de todos uma mudança de postura. Muitos estão até chamando de gripezinha inofensiva.
Bom, frente a uma situação como esta, a gente tem que lembrar que o caminho do conhecimento é uma escada sem corrimão. Se você for muito para a esquerda ou muito para a direita, você pode se dar mal. É preciso caminhar entre essas duas questões com equilíbrio. Aristóteles, que viveu no ano de 384 a.C., considerava a pessoa sem medo e que olha para tudo sem medo nenhum como um errante, uma pessoa que errava. Por quê? Era uma pessoa que cometia o medo da temeridade. Então faltava ali o raciocínio. Era um inconsequente. Existe sim uma epidemia mundial e as pessoas estão morrendo. A crise econômica vai atingir o planeta todo e por muito tempo. Nós precisamos estar conscientes disso. E ignorar isto é um erro bárbaro. Já aquela pessoa que vive paralisada pelo medo, ela é um covarde. Sempre que eu preciso sair de casa, eu o faço em uma situação que é inadiável. Por exemplo, estar aqui hoje para fazer essa filmagem. E eu vou com medo. Mas tomo todos os cuidados, porque todos nós já temos informações suficientes para nos precaver. Não tem ninguém em lugar nenhum que não tenha tido pelo menos uma informação básica sobre o processo. Temos que nos precaver, mas não podemos ficar engessados, não podemos ficar paralisados diante de uma situação como essa. Se negar que o problema existe é um problema, outro problema também é se entregar à situação de forma que a gente fique totalmente paralisada. É absolutamente patológico negar que está, sim, acontecendo uma crise na saúde do planeta por conta de um vírus. Mas isso não me coloca também na condição de pensar, bom, então, a partir de agora eu não saio nem para ir buscar comida, ou eu não vou nem à farmácia buscar os remédios, porque eu não posso fazer isso. Tenhamos equilíbrio. Precisamos buscar o equilíbrio. Aqueles que dizem que não é nada, que é apenas uma invenção da imprensa, demonstram uma falta de equilíbrio total. Não ignorar o problema, bem como não ser detido por ele, ao ponto de piorar as coisas por meio da histeria, também é algo muito importante. Estamos vivendo em um momento que precisamos exercer a solidariedade. Talvez eu não seja uma das pessoas do grupo de risco, mas eu não posso colocar em risco a vida das outras pessoas. Agora, mais do que nunca, nós temos que pensar um por todos e todos por um. Talvez seja essa a forma com que a espiritualidade amiga esteja permitindo que cada um de nós, ao viver esta situação, possa se comprometer cada vez mais com o outro.
Quando eu me preocupo com as outras pessoas, isto é uma demonstração de amor muito grande. Isto é pensar no planeta como um todo. E nós, como espíritos imortais que somos, viveremos esta situação, certamente teremos outras adversidades que poderemos passar, mas desde já temos a total certeza de que, unidos pelos laços do amor, pelos laços da caridade, pelos laços do companheirismo, nós poderemos sair dessa situação de uma forma bem melhor. Aquele que ignorar que estamos vivendo em comunidade, certamente irá se arrepender pelas tomadas de decisões inadequadas. Portanto, tenhamos sempre muito equilíbrio nas nossas tomadas de decisões, nas nossas atitudes. Decida a todo momento que viver equilibradamente é algo que precisa ser renovado todas as manhãs. A cada manhã que você acordar, decida viver aquele dia com bastante equilíbrio. Se preciso for, distancie-se um pouco dos meios de comunicação de massa, distancie-se um pouco da televisão, das redes sociais, porque as informações que nós precisamos, nós já temos. Estabeleça uma rotina para o seu dia a dia. Tenha horários mais próximos possíveis daqueles horários que você já tinha para alimentar, para dormir, para acordar. Se possível, tenha sempre uma forma de fazer alguma atividade física dentro de casa. Esse momento necessita de que tenhamos uma movimentação maior. Estamos ficando muito parados, então nós precisamos estimular o nosso corpo a trabalhar de uma outra forma. E decida pelo equilíbrio de cada momento. Pela atenção de vocês, muito obrigada.